Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula aqui no nosso canal A Medicina na Rotina. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Shelna, sou médica clínica geral intensivista e esse canal é para você, interno e médico recém-formado, que quer mais eficiência e segurança no seu manejo clínico dos seus pacientes. O tema que eu trago hoje é diagnóstico diferencial de dispneia, um tema que vocês pediram muito, inclusive foi tema de um Reels lá no Instagram, que vocês pediram bastante, então resolvi trazer para cá em formato de aula para a gente discutir principalmente as principais síndromes e diagnósticos etiológicos das causas de dispneia que a gente vê. Logicamente não dá para englobar todos, mas a gente vai falar dos principais que a gente inclusive tem que excluir antes de pesquisar outras causas menos graves, certo? E por que que esse tema é tão relevante? Vocês pedem bastante e eu acho ele de fundamental importância. Dispneia é uma das principais causas da ida ao paciente às unidades de pronto atendimento e pronto-socorro, às unidades de emergência. Em alguns lugares chega a ter 30% como causa, independente, né? Se é uma forma mais leve, uma forma mais grave, mas a causa respiratória é uma causa importante de procura. Então, a gente tem que saber triar esse paciente e se essa causa da dispneia vai precisar de intervenção imediata ou se vai poder esperar, e a gente tem que saber diferenciar uma da outra e o que fazer, sobretudo nos casos mais graves, certo? E o que que eu faço então para a gente inicialmente? Então, você é o plantonista lá da sala de emergência, da sala vermelha, como vocês chamam, né, no lugar que vocês trabalham, e chega um paciente com dispneia. Como que a gente vai fazer? Se vocês têm uma sala de classificação, o paciente já vem triado, né? Se ele vem para a sala vermelha, é porque ele já foi triado, basicamente isso que eu vou apresentar aqui para vocês já foi feito. Mas se vocês vão, por exemplo, estão numa enfermaria e o paciente começa a apresentar dispneia, a gente vai ter que fazer principalmente esses 3 passos. Então, a gente vai fazer uma história dirigida, vai perguntar quando que começou a dispneia, se essa dispneia é acompanhada de mais algum outro sintoma, se o paciente consegue relatar o que aconteceu antes dessa dispneia acontecer, vai tentar estabelecer a história dessa dispneia de uma maneira muito rápida, ou com o paciente se ele tiver condição, ou com acompanhante. Enquanto isso, a gente já vê os sinais vitais, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, já vê o nível de consciência do paciente, a gente inclui isso aqui nos sinais vitais, e aí faz um exame físico rápido, que inclui principalmente a ictoscopia, para ver se seu paciente não está cianótico, está pálido, e o aparelho respiratório, o aparelho cardíaco, que a gente faz o exame ali do tórax, principalmente na ausculta, na inspeção, para a gente já tentar achar alguma coisa que nos ajude, nos determine a causa dessa dispneia. Mesmo com esses 3 passos que devem ser muito rápidos e dirigidos, tem 2 situações que eu quero chamar a atenção de vocês, que a gente às vezes deixa de fazer inicialmente isso daqui, porque a gente tem que focar e focar na vida do paciente, onde as 2 principais causas são, que são as causas ou o que o paciente está apresentando assim, emergencialmente, que é a queda de saturação importante, então hipoxemia importante, que até mesmo com a oferta de oxigênio, seja no catéter, na máscara ou até uma VNI, que a equipe tenha instalado mesmo antes de você chegar. Se a hipoxemia do paciente não reverte, ele até começa a ter alteração no nível de consciência, ou uso de musculatura acessória, batimento de asa de nariz, frequência respiratória muito aumentada, sinais claros de que o paciente está muito cansado, que são sinais de fadiga respiratória, eu paro a história, paro a investigação e eu estabeleço uma via aérea definitiva e coloco esse paciente na ventilação mecânica. Senão, essas 2 situações vão deteriorar ao longo do tempo, não tem jeito, porque às vezes a gente não tem tempo de reverter, a gente até pode fazer medidas ao mesmo tempo que a gente estabelece a ventilação mecânica e a intubação, mas eu não posso esperar, porque a hipoxemia grave, inclusive, é causa importante de parada respiratória e parada cardiorrespiratória em AESP ou assistolia, que a gente sabe que às vezes a reversão, mesmo com assistência, não acontece. Então, a gente tem que evitar ao máximo que esse paciente hipoxêmico, esse paciente com fadiga respiratória, chegue a uma parada. A gente tem que estar um passo antes e estabelecer primeiro. Depois, estabeleceu, o paciente estabilizou, voltou a saturação próxima ao normal, saiu da fadiga respiratória,
a gente continua a investigação junto com a família, junto com a equipe, quem presenciou, e aí a gente faz as medidas que forem necessárias, certo? Eu quero que vocês tenham isso em mente, eu quero que isso seja o recado talvez mais importante da aula de hoje, certo? Vamos começar a falar então das possíveis causas de dispneia. Essas duas principais aqui, elas são as principais causas que eu tenho que descartar quando eu estou diante de um paciente com dispneia, sobretudo dispneia de início súbito, que é pneumotórax e TEP. Então, quando a gente está diante do paciente que está se queixando de dispneia, a primeira pergunta que a gente faz é como essa dispneia começou. Se o paciente ou familiar conta que ele estava tranquilo, sem falta de ar, sem outros sintomas, teve uma dispneia ou uma dor torácica de início súbito, a gente tem que pensar nessas duas situações. Lembrando que pneumotórax, ele acontece de duas formas principais, sendo a forma espontânea, sobretudo em pacientes jovens, após esforço físico importante, prática de esportes, principalmente, por exemplo, e formas iatrogênicas como punção de um catéter venoso central, em jugular ou subclávia principalmente, né? É uma das causas. Se for associada ao catéter, por exemplo, a punção do catéter, a gente já sabe, às vezes, ali na punção que a gente provocou o pneumotórax e já toma as medidas necessárias. E no pneumotórax espontâneo, a gente tem que ficar atenta à história. Como que eu vou diferenciar já fisicamente no exame físico, além da história? Quando a gente for fazer, a gente não vai fazer um exame físico completo, talvez com inspeção, palpação, percussão e ausculta, mas o pneumotórax, ele tem a ausculta abolido do lado que o pneumotórax aconteceu, a expansibilidade é diminuída desse mesmo lado, e se a gente continuasse o exame físico, a gente perceberia que os outros momentos estão alterados também, como percussão timpânica e frame tóraco-vocal diminuído ou abolido. Então, aqui, fazendo o diagnóstico de pneumotórax, qual que é a primeira medida? Punção do segundo espaço intercostal do lado acometido com um gelco. Então, a gente punciona um gelco no segundo espaço intercostal para dar vazão para o pneumotórax e, na sequência, a gente drena o tórax do paciente em selo d'água. Mas, Xena, isso daí é da cirurgia geral? Não. Atendimento ao pneumotórax é procedimento médico. Os emergencistas, médico intercorrência de enfermaria, o clínico, o cirurgião, claro, tem que ter condição de tirar esse paciente do pneumotórax. Qual que é o grande problema do pneumotórax? Esse pneumotórax se tornar hipertensivo e causar parada cardiorrespiratória no paciente e até óbito. Por isso que a gente tem que reverter. Segunda causa de dispneia súbita, muito importante, sobretudo nos nossos pacientes internados, tromboembolismo pulmonar. Toda e qualquer dispneia súbita, principalmente acompanhada de dor torácica, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial de TEP. Ah, mas meu paciente tem CC e fez dispneia súbita. Meu paciente está tratando sepse e fez dispneia súbita. Não importa, ele tem que entrar dentro do diagnóstico diferencial de dispneia súbita, o TEP. Vamos lembrar um pouquinho, acho que eu já falei de TEP em outras aulas, mas na suspeita de TEP, a gente aplica os critérios de Wells, vê se é baixo, intermediário ou alta probabilidade. Se for baixo, a gente pede o dedímero, se for intermediário, se for alto, a gente parte para angiotomografia de tórax com protocolo para TEP. Lembrando uma coisa muito importante, TEP tem que ser tratada na suspeita. Eu não espero confirmação para tratar TEP. Começa o tratamento com enoxaparina 1 mg por quilo por dose, de 12 em 12 horas, se o paciente não tiver nenhuma restrição a essa dose, como disfunção renal, por exemplo. E aí, quando eu descartar o TEP, eu suspendo a medicação. Então, eu quero que vocês também, o segundo ponto que eu coloco aqui para vocês, muito importante, na suspeita de TEP, trate seu paciente. Depois a gente se preocupa em comprovar ou descartar, certo? Se vocês quiserem assistir só uma aula sobre TEP, eu tenho aqui no canal, que eu falo de cada uma, baixa, intermediária e alta, procurem aqui que vocês vão achar, tabela de Wells e tudo mais. Então, vamos lá, pneumotórax e TEP, duas causas importantes de dispneia súbita
que eu preciso tratar imediatamente. Pneumotórax com a punção do segundo espaço intercostal, seguido da drenagem de tórax em selo d'água, e TEP, a gente já começa a tratar com Clexane, e se o paciente tiver sinais de falência de ventrículo direito ou hipotensão, a gente avalia trombólise para esse paciente, se ele não tiver nenhuma contraindicação à trombólise, certo? Próximas causas de dispneia muito comuns: edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão, aqui eu tenho duas causas relacionadas, que é o edema agudo de pulmão hipertensivo e o edema agudo de pulmão não hipertensivo. Edema agudo de pulmão hipertensivo talvez seja mais tranquilo da gente tratar, entre aspas, porque na verdade o paciente tem maior gama de medidas que a gente possa fazer. E o edema agudo de pulmão não hipertensivo, ele é um pouco mais complexo, mais grave, e a gente tem que ficar mais atento. Então, se um paciente chega na sala de emergência com dispneia progressiva, o paciente conta que tem ortopneia associado, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores, tem turgência jugular ao exame físico, você ausculta e tem estertores crepitantes, sobretudo bilaterais, geralmente ali em bases ou 2/3, tem pacientes que crepitam o pulmão inteiro, a gente considera o diagnóstico como edema agudo de pulmão. Então, na verdade, ele preenche, alguns pacientes já preenchem na história clínica os critérios de Framingham para diagnóstico de IC, e a gente acaba sabendo que, na verdade, edema agudo de pulmão está dentro da descompensação da insuficiência cardíaca. Sobre o edema agudo de pulmão hipertensivo, então o paciente fez o pico hipertensivo, isso é considerado, na verdade, uma emergência hipertensiva, quando a pessoa passa de pressão arterial sistólica acima de 18 e faz estertor bilateral compatível com edema agudo de pulmão, a gente considera como o edema agudo de pulmão hipertensivo uma emergência hipertensiva, certo? Aqui o nível A de evidência para o meu paciente de tratamento é ventilação não invasiva. Pessoal, nunca se esqueçam disso. Paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo, eu tenho sim que fazer medidas para pressão arterial, que eu vou escolher uma medicação parenteral, Niprid ou Tridil, né, a nitroglicerina intravenosa, e eu vou até abaixar na primeira hora 25% só dessa pressão. Lembre que não sejam agressivos para baixar a pressão do paciente em emergência hipertensiva. Posso usar diurético associado, importante é o vasodilatar e fazer diurético nesse paciente, e façam VNI, que é nível A de evidência nesses casos, certo? Controle da pressão, diurético e ventilação não invasiva, ok? Mas e agora? E se o meu paciente estiver com a pressão normal ou até hipotenso e está fazendo edema agudo? Esses casos, a gente tem duas questões principais. O paciente geralmente tem insuficiência cardíaca, essa insuficiência cardíaca está piorando. Então, na verdade, é uma insuficiência cardíaca descompensada, seja era por um quadro séptico, por um novo quadro de doença arterial crônica, doença coronariopatia já estabelecida, e aí a performance do coração está piorando, ou o paciente acabou de infartar mesmo, assim, ele não tem só a doença coronariana, ele teve um infarto e está fazendo um choque cardiogênico. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui não adianta, a gente pode lançar a mão da ventilação não invasiva? Até pode, mas aqui o mais importante no edema agudo de pulmão não hipertensivo é eu dar droga vasoativa para o paciente. Se o paciente está com a pressão boa, eu lanço mão da dobutamina. Se o paciente não tem pressão, cabeça de pressão, PA sistólica acima de 90, eu tenho que associar a noradrenalina, esperar a pressão desse paciente melhorar e aí associar a dobuta. Talvez essa situação seja um dos casos mais difíceis da gente manejar, porque o paciente ele tá encharcado, ele tá congesto e tá frio. Então é um perfil hemodinâmico da insuficiência cardíaca, que é um dos mais graves que tem. Se o paciente tiver qualquer alteração sugestiva de síndrome coronariana aguda, tiver um supra de ST associado, tiver uma alteração dinâmica,
positivou troponina, a gente tem que considerar fazer um CAT aqui urgente no paciente também, se for supra, né, em 120 minutos, para tentar ver se reperfundindo esse miocárdio, ele sai dessa situação. Então, esse segundo caso de edema agudo de pulmão não hipertensivo, talvez seja um dos mais difíceis da gente manejar, mas aqui o principal é lançar a mão das drogas vasoativas, dobutamina principalmente, e noradrenalina, se for necessário, se couber, se a pressão arterial sistólica estiver abaixo de 90, certo? Então aqui não faz tanto sentido a gente lançar a mão de diurético, a ventilação não invasiva pode ser tentada, mas ela não é a principal. Se o paciente precisar não reverter, a gente tem que partir para intubação orotraqueal e ventilação mecânica, certo? Outras principais causas, 3 principais causas de dispneia progressiva: DPOC, asma e pneumonia. DPOC, então eu vou ter um paciente, geralmente é um paciente com uma idade entre 50 e 60 anos, a gente tem pacientes mais jovens que também têm DPOC, seja por deficiência de alfa-1 antitripsina, seja pelo uso de cigarro, vape, que a gente sabe que tem crescido muito, isso pode acontecer nos pacientes mais jovens, mas o DPOC a gente espera que aconteça ali a idade pelo menos acima de 45 anos, entre 50 e 60 anos, com história de tabagismo, exposição a fumaças, né, que podem causar doença pulmonar obstrutiva crônica, e o paciente ele vai se queixando de piora da dispneia. Então ele conseguia andar um pouquinho, agora não consegue mais, não está conseguindo mais dormir sem falta de ar. Então, geralmente, o DPOC ele não começa com uma dispneia súbita. Geralmente, ele começa com quadro gripal ou sintomas de via aérea, pega uma infecção e aí exacerba a doença pulmonar de DPOC. Qual que é o grande objetivo de reverter? A gente primeiro vai auscultar, se tiver sibilância, corrobora com o diagnóstico de DPOC, que a principal alteração é o broncoespasmo, que é isso que causa a falta de ar do paciente. Então, a gente vai fazer medidas inalatórias com beta-agonistas de curta duração, fazer de 4 a 6 puffs a cada 15 minutos, certo? Principalmente no espaçador, porque o paciente está muito dispneico. E aqui também a grande estrela da reversão da dispneia é a ventilação não invasiva, que também no DPOC exacerbado é nível A de evidência. Inclusive, rebaixamento do nível de consciência por hipercapnia no DPOC é uma das praticamente única indicação que eu faço VNI quando meu paciente tem rebaixamento do nível de consciência, que eu tento ventilação não invasiva por hipercapnia, porque ele vai melhorar, porque a hipercapnia vai melhorar. As outras a gente não faz. E lembrando que eu só não vou fazer ventilação não invasiva no paciente DPOC se sabidamente eu tenho evidência que esse paciente tem muitas bolhas de enfisema subpleurais. Então, se esse paciente já é conhecido do serviço, ou se ele está internado, eu já sei que ele fez alguma tomografia de tórax, já tem alguma triagem, né, quanto à imagem do tórax, e a gente sabe que ele tem muitas bolhas de ar, né, subpleurais, a gente não faz a ventilação não invasiva porque a gente pode causar um pneumotórax por conta da pressão positiva. De resto, a gente tenta sim fazer ventilação não invasiva antes, que boa parte dos pacientes melhoram com a medicação inalatória. Eu posso lançar mão de corticoide parenteral, corticoide inalatório e mais a ventilação não invasiva. Segunda causa aqui, asma. Asma geralmente vai acontecer nos pacientes mais jovens, mas não é exclusivo dos pacientes jovens. A gente sabe que depois tem um pico também na quinta década de vida de asma. Lembrando que algumas gestantes também pioram do quadro de asma, às vezes não tá com a asma, não tem mais quadro de asma na gestação, voltam a ter. Na questão da ausculta também sibila bastante, é uma dispneia de instalação progressiva. Aqui, geralmente, a pessoa vai entrar em contato com o que causa a asma dela, geralmente são alérgenos respiratórios ou qualquer tipo de resfriado, infecção de via aérea superior também basta para deflagrar asma nos pacientes. Chamo a atenção aqui. Para o tratamento de asma, geralmente a pessoa já sabe, né, que faz o tratamento. Eu vou fazer o começo parecido com DPOC, que é
Beta-agonista de curta duração, 4 a 6 puffs a cada 15 minutos, faz corticoide parenteral, às vezes em alta dose, e corticoide inalatório. Só que aqui a ventilação não invasiva ela não tem um papel determinante. Na verdade, o paciente que tem asma, asma descompensada, e não sai com as medidas de medicação inalatória e corticoide, principalmente, o que a gente faz? Estabelece ventilação invasiva, ventilação mecânica. Eu estabeleço uma via aérea definitiva. Aqui, o atraso na intubação pode comprometer o desfecho do paciente, certo? Então, não atrasem a intubação do paciente com asma. Se ele entrar em fadiga, começar o uso de musculatura acessória, não responder bem à medicação inalatória, não fique perdendo tempo em fazer ventilação não invasiva. Cede e intube seu paciente, que daqui, às vezes, menos de 24 horas, esse paciente sai da ventilação mecânica, certo? E, por fim, a pneumonia, que é um quadro infeccioso, o paciente vai ter febre, vai ter tosse associada, vai ter expectoração, só que dependendo do tamanho da pneumonia ou da fragilidade clínica do paciente, pode gerar bastante falta de ar, dor do tipo pleurítica, e às vezes a gente tem que internar esse paciente, aplica o CURB 65 para o seu paciente e ver se ele tem indicação de internação em enfermaria ou em UTI, e a gente vai fazer medidas como fisioterapia, antibiótico precoce, hidratação, e às vezes, infelizmente, alguns pacientes acabam deflagrando o quadro para uma sepsia, um choque séptico, e também precisam de ventilação mecânica. Mas aqui, eu tratando adequadamente o quadro infeccioso com antibiótico precoce, hidratação e fisioterapia, muitos pacientes acabam que mantêm o quadro, mesmo internado, evoluem de forma favorável. Aqui, na verdade, o que mais pesa é o atraso da identificação da pneumonia e o início do tratamento. Lembrando que, clinicamente, o paciente vai ter, principalmente a ausculta, estertores crepitantes no lobo, onde o paciente tem comprometido, e na radiografia de tórax, broncograma aéreo presente, que é o sinal mais clássico de pneumonia. Então, para resumir aqui, pessoal, o atendimento da dispneia do paciente na sala de emergência ou na sua enfermaria, se o paciente começar a ter, é a gente estabelecer uma história exame físico dirigido, porque em muitos casos os sintomas e as doenças se sobrepõem, nada impede de um paciente com pneumonia deflagrar um DPOC exacerbado, o paciente às vezes tem insuficiência cardíaca associada e também descompensa da insuficiência cardíaca, então as doenças podem não ocorrer de forma isoladas, mas o importante é a gente tentar achar um elo entre elas e tratá-las da melhor maneira possível. Não deixe o seu paciente deflagrar por uma parada respiratória, eu acho que essa é a grande mensagem da aula. Se você está com dúvida de entubar seu paciente, entube. Se você pensou em entubar, não deixe esse pensamento para lá, estabelece a via aérea definitiva, que é isso que vai mudar o curso da doença e do tratamento do seu paciente. Algumas doenças não precisam de confirmação para a gente começar a tratar, como o TEP, por exemplo, uma pneumonia na suspeita, a gente faz antibiótico na primeira hora. E o tratamento precoce sempre vai ajudar o seu paciente. Então, vá focado. Quando você já sabendo, se o paciente estiver internado, você já sabe o histórico, ou se o seu paciente internou no pronto-socorro, escuta, faça uma escuta ativa da história do familiar ou do paciente para você conseguir dirigir as suas condutas da melhor maneira possível, certo? Esta aula aqui, eu não trouxe tantas radiografias, mas se vocês gostarem, se vocês quiserem, eu posso fazer uma próxima aula com as principais radiografias mais características que a gente tem de DPOC, de congestão pulmonar, de pneumotórax, de pneumonia. Se vocês gostarem desse vídeo e quer que eu faça uma parte 2 só falando de radiografia, coloque aqui nos comentários que se tiver bastante gente que quer, eu faço sim. Se vocês também tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Agradeço muito vocês terem assistido e até a próxima.